Conhecida como Terra da Garoa, cidade que não dorme e selva de pedra, São Paulo também merecia o título de Cidade dos Rios. Isso porque a capital paulista concentra mais de 200 rios, mas a maioria você nem vê. São verdadeiros rios invisíveis. A maioria das pessoas desconhece a riqueza de rios que existe em São Paulo e que mesmo os que estão soterrados, que estão enterrados sob ruas, sob construções, ainda estão lá. Ainda tem nascentes, como essa, né? Uma nascente do córrego da Aclimação, forma o Lago da Aclimação, que a gente está aqui do lado, e que só é visível mesmo no trecho do parque, no lago, onde tem nascente. Fora do parque, tanto antes quanto depois, ele está sob as ruas da cidade. Para você ter uma ideia da presença dos rios na capital paulista, alguns bairros têm os mesmos nomes destes rios e riachos que corriam por onde hoje são ruas e prédios. O Tamanduateí, o Rio Pinheiros, Perdizes, Rio Pequeno e Ipiranga são exemplos de que os cursos d'água foram importantes até mesmo para mapear a cidade. Mas apesar disso, no início do século XX havia uma ideia de que as águas paradas criavam pequenos pântanos, acumulando material orgânico em decomposição e que poderiam trazer doenças para a população local. Por isso, foi implementada a canalização de diversos rios e riachos da capital, sendo os mais famosos o Rio Tietê e o Pinheiros. Além da canalização, muitos rios foram cobertos para a construção de vias importantes da cidade. O rio Itororó, por exemplo, foi coberto pela 23 de Maio, uma das vias mais importantes da cidade. Por que os rios foram cobertos? Porque era mais prático fazer ruas e avenidas nos leitos desses rios. Por quê? Porque eles são quase planos, ou eles são os fundos de vale, que são os lugares mais práticos de fazer isso. Então o que acontece? A relação da cidade com os rios é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque ela só existe porque tem os rios, mas para crescer ela acabou renegando os rios. O exemplo maior disso, além das avenidas que esconderam todos os rios, são as marginais, que tornaram os rios, infelizmente, um grande canal de esgotos e não mais o elemento que deu vida à cidade desde sempre. E se a gente quiser morar numa cidade cada vez mais viva, vamos ter que aprender a conviver com os rios e dar a eles novas funções para a cidade, viu? Foi o que aconteceu, por exemplo, em Madrid, na Espanha, com o rio Manzanares. O que antes era uma espécie de marginal Tietê que comportava mais de 200 mil carros por dia, deu lugar a um parque no meio da cidade. Isso porque em 2005 o país adotou a revitalização do rio, criando túneis subterrâneos para os carros e na superfície implantando 30 quilômetros de ciclovias, pistas de skate e mais de 33 mil árvores. Ele é muito mais, na verdade, simbólico até. Porque o que aconteceu? Aqui em São Paulo existe, vira e mexe a gente ouve uma ideia de vamos tapar o Tietê e fazer mais pistas de automóvel, de trem, seja o que for. O que Madrid fez foi exatamente ao contrário. O rio ficou na superfície e eles enterraram os carros. São 6 quilômetros de túnel, atravessando esse trecho onde está o Parque Madrid-Rio. Se São Paulo quiser ser, ao longo do século XXI, tão importante quanto São Paulo foi ao longo do século XX, no mundo e no Brasil, São Paulo tem que seguir esses caminhos. São Paulo tem que se humanizar, São Paulo tem que melhorar a sua relação com o meio ambiente, São Paulo tem que resgatar os rios, São Paulo tem que se tornar menos carro dependente, tem que recuperar o Tietê e o Pinheiros, ou seja, são tarefas mais do que desejos, sob pena de São Paulo entrar em colapso do mesmo tamanho.